Ana sempre soubera que o destino podia ser estranho, mas naquele dia ele parecia mais uma cruel brincadeira do acaso. Ela caminhava apressada pela rua, em direção à estação de metrô, os fones de ouvido abafando o som da cidade ao redor. A chuva que caía fina fazia as calçadas escorregadias, e o vento frio cortava sua pele, tornando o caminho ainda mais difícil. Como estudante universitária, a vida de Ana era uma constante luta contra o tempo. Ela mal podia esperar para chegar à aula e passar o resto do dia imersa nos livros. Foi então que algo brilhante chamou sua atenção no meio da calçada. Sem pensar, ela se abaixou para verificar, encontrando uma carteira de couro preto, um pouco desgastada, mas visivelmente cara. O brilho dourado das fivelas parecia um convite irresistível. Ana hesitou por um momento, os pensamentos correndo rapidamente pela sua mente. Ela não era uma pessoa que se arriscava a fazer algo errado, mas algo naquele objeto parecia diferente. Ela abriu a carteira com cuidado, seu coração acelerando à medida que os olhos encontravam o que havia dentro. O dinheiro, uma quantia generosa, fez seu estômago dar um nó, mas o que realmente a deixou curiosa foram os outros itens: cartões de crédito, documentos pessoais e, no fundo, uma foto de um homem sorridente, com os olhos penetrantes, que parecia alguém muito fora do seu alcance. No fundo da carteira, uma carta estava dobrada de forma cuidadosa. Ana retirou e leu as palavras que estavam ali, um aviso incomum e misterioso: você encontrará algo mais do que espera. Com a carta em mãos, ela se levantou e olhou para os lados. Ninguém parecia ter perdido nada. O peso do momento a fez pensar por um instante: deveria devolver? Ou era uma oportunidade única? O dilema interno a paralisava. Mas, no fim, a curiosidade venceu, e ela guardou a carteira na mochila, sem saber que aquele simples gesto mudaria sua vida de uma forma que ela jamais imaginaria. Ana não conseguiu parar de pensar na carteira durante todo o dia. Cada vez que olhava para ela dentro da mochila, o peso da decisão a afligia ainda mais. Ela sabia o que deveria fazer: devolver. Era a coisa certa, sem dúvida. Mas, ao olhar para o dinheiro, um sentimento de necessidade a envolvia. Como estudante, sempre teve dificuldades financeiras. Seus pais mal conseguiam pagar suas mensalidades, e ela precisava dividir seu tempo entre os estudos e vários empregos para se manter. Aquele dinheiro poderia resolver tantos problemas. Mas havia algo mais naquele momento. A carta que ela encontrou dentro da carteira ecoava em sua mente. O que ele queria dizer com "você encontrará algo mais do que espera"? Seria uma armadilha? Ou talvez ele estivesse esperando algo de especial? Mas quem era esse homem, de qualquer forma? Ela não sabia, e a falta de informações tornava tudo ainda mais intrigante. Decidida a encontrar o dono da carteira, Ana procurou por pistas nos documentos. O nome do homem era Victor Miller, e, em um dos cartões de visita, estava um endereço em um bairro nobre da cidade. Era estranho, mas ela não queria esperar mais. Não estava disposta a se arriscar, mas também não queria carregar aquele peso em sua consciência. No final das contas, o senso de moralidade falou mais alto. Ela deveria entregar a carteira. Mas antes de tomar qualquer ação, Ana sentiu que precisava investigar mais. Como uma jovem curiosa e intrigada, ela procurou mais sobre o nome de Victor na internet. Não encontrou nada de extraordinário, mas, curiosamente, ele estava listado como um empresário, com um histórico impecável. Nada que indicasse algo fora do comum. Seria uma coincidência? Ela guardou as dúvidas para si mesma e decidiu que no dia seguinte, iria ao endereço. Não sabia o que esperar, mas algo dentro dela sentia que essa história estava apenas começando. No fundo, ela temia o que poderia acontecer, mas ao mesmo tempo, a ideia de desvendar o mistério a atraía. Quando Ana chegou ao endereço de Victor, ficou surpresa com a grandiosidade do local. O prédio era imponente, muito além do que ela imaginara. O contraste com sua vida simples não podia ser mais evidente. Ela hesitou na entrada, mas a sensação de estar fazendo a coisa certa a impulsionou a tocar a campainha. Quando a porta se abriu, ela foi recebida por um homem de aparência distinta, com uma postura elegante e um sorriso discreto. Ele a observava com curiosidade, mas sem demonstrar surpresa. "Você deve ser Ana", ele disse calmamente, como se já soubesse de sua visita. "Pode entrar, por favor." Victor a conduziu até uma sala ampla, com móveis modernos e iluminação suave. O ambiente parecia quase impessoal, como se fosse feito para impressionar, mas sem deixar transparecer emoção. Ana não sabia o que esperar, mas a tensão era palpável. Ela entregou a carteira, e ele a pegou com uma calma impressionante. "Você se perguntou o que encontrou, não é?", disse ele, olhando nos olhos dela com intensidade. "Deixe-me explicar."
Vitor começou a contar sua história de uma forma que fez a mente de Ana girar. Ele não era um simples empresário, como ela inicialmente pensara. Ele era, na verdade, um agente secreto, envolvido em operações complexas que abrangiam tanto o governo quanto organizações internacionais. A carteira, explicou ele, continha informações de segurança de alto nível sobre uma operação que ele estava conduzindo. O dinheiro, que ela havia visto, não era seu, mas sim uma recompensa por uma missão que ele completará. E a foto? Era de um colaborador, uma pessoa que ele tinha perdido em uma missão anterior. E a carta que ela encontrara? Aquela era uma mensagem codificada. Ele havia sido informado que alguém encontraria a carteira. Alguém como ela, uma pessoa inesperada, mas que estava na posição certa para ajudar. Você pode estar se perguntando, por que eu? O que há de especial em você? Ele pausou, observando sua reação. Bem, a verdade é que eu preciso de sua ajuda, Ana. Você está envolvida agora, sem saber como ou porquê, mas tem algo mais em jogo aqui. Algo que pode mudar a sua vida. Ana estava incrédula. Ela jamais imaginou que sua simples decisão de pegar uma carteira na rua poderia envolver em um mundo tão perigoso e desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu interior a impulsionava a seguir em frente. Ela não sabia se estava sendo manipulada, mas as palavras de Vitor começaram a fazer sentido. Algo maior estava em jogo. Vitor explicou que o que ele estava enfrentando agora era mais do que uma missão de segurança. Havia uma organização criminosa internacional que estava atrás de um projeto que poderia mudar o equilíbrio do poder no mundo. Eles tinham acesso a informações sensíveis que poderiam ser usadas para fins muito destrutivos. A pasta que Vitor procurava estava em mãos de um informante, mas ele não sabia exatamente quem. Foi aí que ele fez uma proposta. Ana poderia ajudá-lo a localizar o informante. Ela tinha um ponto de acesso único ao local onde as informações estavam sendo trocadas. Usando sua habilidade de disfarce e inteligência, ela poderia passar despercebida entre aqueles envolvidos na transação, coletando dados cruciais sem levantar suspeitas. Era uma missão simples, mas extremamente arriscada. Ana, embora assustada, não podia negar que aquela era a oportunidade de sua vida. Ela estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Com o treinamento intensivo de Vitor, ela começou a se familiarizar com o que seria sua nova realidade. Disfarces, protocolos de segurança, técnicas de fuga. Tudo foi ensinado a ela em um ritmo acelerado. Ela estava entrando em um mundo que jamais imaginara, e, à medida que a missão se aproximava, ela sentia o peso da responsabilidade crescer. Mas havia algo mais. À medida que passava mais tempo com Vitor, Ana começava a perceber uma tensão crescente entre eles. Ele parecia não apenas vê-la como uma aliada, mas também como alguém especial. E, embora ela tentasse ignorar, uma parte de si se via atraída por ele. O que antes parecia ser uma missão sem emoção agora começava a ter um lado pessoal, mais íntimo e complicado. O grande dia chegou. Ana estava pronta para entrar em ação. Ela estava nervosa, mas determinada. A missão era clara: encontrar o informante, coletar as informações e sair sem deixar rastros. Tudo deveria ser feito com precisão cirúrgica. Ao se infiltrar na reunião clandestina, Ana percebeu que estava em um terreno muito mais perigoso do que imaginava. As pessoas presentes não eram apenas criminosos comuns, elas pareciam ser parte de uma rede muito maior. Ela sentia os olhos observando-a, cada movimento seu estava sendo minuciosamente vigiado. Quando ela finalmente encontrou o informante e recuperou a pasta, a tensão atingiu seu auge. Ela não podia falhar, mas ao tentar escapar, algo inesperado aconteceu. A porta se fechou atrás dela, trancando-a dentro daquele lugar. Ela estava cercada. Foi então que a verdadeira reviravolta aconteceu. Vitor, que até então parecia ser seu aliado, foi revelado como um traidor. Ele tinha manipulado Ana desde o começo, e sua verdadeira intenção era usar as informações que ela coletaria para seus próprios interesses. A missão de Ana nunca foi sobre justiça, era sobre destruir sua vida e mantê-la em seu controle. Ana, agora desesperada, tentou escapar, mas a armadilha estava montada. Ela havia sido escolhida não por sua habilidade, mas por sua inocência. A verdade era que ela sempre esteve na mira, uma peça em um jogo muito maior. Vitor, com um olhar frio, explicou que ele nunca tinha sido quem ela pensava. A missão sempre foi sobre enganá-la, usar suas emoções e frustrações pessoais para manipulá-la. Com o segundo se esgotando, Ana se viu diante da maior escolha de sua vida: aceitar o destino imposto por Vitor ou lutar pela sua liberdade, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida.
Com o coração batendo forte, ela fez sua escolha.